Hoje eu estou trazendo um artigo no nosso quadro Dr. Celso Adame Ciência. A gente vai falar um pouquinho sobre a forma de impressão das coroas que a gente utiliza em boca, com aquelas resinas de carga cerâmica. Eu vou falar alguns aspectos que são importantes no artigo que saiu em 2023, feito por alguns pesquisadores na Universidade de Bern, na Suíça, e a gente tem até uma pesquisadora brasileira, a doutora Marcela Silva de Paula, que faz parte dessa publicação. Eu vou falar alguns conceitos que são interessantes, que é bom a gente levantar para pensar na hora que a gente vai fazer as nossas impressões dos nossos dentes, das nossas coroas nas resinas de carga cerâmica. Fica até o final desse vídeo que eu vou explicar o que eu penso sobre tudo isso. Bom, pessoal, o artigo que eu quero trazer para vocês foi publicado em 2023 e tem como título o efeito do número de suportes e do ângulo de impressão na precisão de fabricação e adaptação interna de coroas híbridas de resina cerâmica, fabricadas por uma manufatura aditiva, que são aquelas resinas que agora cada vez mais estão chegando no mercado, que são PMMAs, que são impressos e que eles têm dentro deles cargas cerâmicas, para a gente melhorar algumas propriedades que são interessantes. E o objetivo desse estudo foi avaliar como o número de suportes que a gente coloca na peça na hora de imprimir e o ângulo de inclinação que essa peça é colocada na mesa no processo de impressão afetam a precisão e a adaptação interna dessa peça. Ou seja, eu desenhei uma coroa de um molar, que nesse caso do artigo eles desenharam um molar, e eu vou colocar ele para imprimir. Quanto de suporte eu tenho que colocar e quanto isso vai afetar a precisão da minha peça. Tanto a parte de fora quanto a parte da adaptação interna, que era uma peça que foi feita para ser colada sobre um componente de implante. Então, quanto isso mudaria a adaptação da peça? Isso é bem importante porque essas resinas de carga cerâmica, a gente tem uma dificuldade muito grande de imprimi-las. Por quê? Essa resina é uma resina muito viscosa, e ela é uma resina que, se a gente não colocar temperatura nela, ou seja, não aquecer essa resina, muito dificilmente a gente consegue imprimir. Ela é muito grossa, ela é muito viscosa, e a nossa mesa ela vai descer dentro, na hora que vai subir ele acaba saindo, ele acaba não fixando desde a base, suportes até a peça, e ele acaba caindo. Então a gente precisa esquentar essa resina e manter ela quente. Então, aumentando o número de suportes, a gente diminui a chance dessa peça descolar da mesa. Mas esse aumento de número de suportes, ele vai interferir na qualidade, na precisão dessa peça? Esse que era o objetivo. Acho bem interessante a gente pensar nisso. Como que esse trabalho foi feito? Foi feita uma coroa, então, de um primeiro molar inferior, e as variáveis que a gente tinha era que o ângulo de impressão ele ia a 30 graus, então a gente virava o nosso dente a 30 graus, ou esse dente ele era impresso horizontalmente, paralelo à plataforma. Ele colocou aqui como BLS com poucos suportes, BMS com muitos suportes, e dos casos onde ele imprimiu horizontalmente, o VLS era poucos suportes e o VMS muitos suportes. Então, a gente mudou esse número de suportes. No caso, a gente teve 14 coroas por grupo, então a gente imprimiu nesse trabalho, eles imprimiram 56 dentes, 14 para cada grupo, foi impresso na impressora da Siga DLP, numa resina híbrida, que eles utilizaram a Crown Tech, da Sarenco, e o escaneamento foi feito intraoral, que foi feito o escaneamento do paciente, Prime Scanner da Serec. Então, um bom scanner que foi utilizado. Foi analisado, então, o desvio para avaliar o trueness, a precisão dimensional da peça, e foi feito um método por tripla digitação. Então, para a gente medir essa adaptação interna que tem entre o espaço entre a coroa e o nosso preparo. Quais os resultados que a gente chegou com esse trabalho? O grupo do VLS, que seria o dente horizontalmente colocado na mesa de impressão, com poucos suportes, teve um maior desvio, os maiores desvios totais. E o grupo BLS, que é o de 30 graus, com poucos suportes, teve a maior precisão nas superfícies oclusais. Ou seja, com menos suportes, ele acabou tendo um maior desvio e com ele colocado a 30 graus, ele teve maior precisão nas superfícies oclusais, porque a gente tem que colocar menos suportes na parte oclusal do nosso dente que foi impresso. E o grupo BMS, que é os com 30 graus, teve os maiores desvios marginais. E nesse pensamento que a gente viu, onde menos suportes deu mais desvio, aqui nesse caso, quando o nosso dente foi colocado a 30 graus, a gente teve maiores desvios
como o maior número de suportes. Talvez isso nos dê a ideia de que o número de suportes não vai fazer com que a gente tenha maior ou menor precisão. Isso é importante a gente começar a pensar. Além disso, adaptação interna. Todos os grupos tiveram valores médios de gap semelhantes, então a gente não teve diferença estatística nenhum. E no grupo do BLS, que seria o de 30 graus, a gente apresentou o de 30 graus com poucos suportes, a gente apresentou maior precisão na adaptação interna comparado ao VLS, que o dente também tinha poucos suportes, mas era deitado. Concluindo esse estudo, o número de suportes e o ângulo de impressão afetam a precisão de fabricação, mas essas diferenças, elas absolutas, né, a diferença que aconteceu exatamente, foram muito pequenas. Elas foram de no máximo 6,65 micrômetros. E isso clinicamente não é nada importante para a gente, é uma distorção muito pequena. Isso efetivamente não traz problema nenhum. A gente viu essas diferenças, mas elas clinicamente não interferem. Outra coisa que a gente viu, que a adaptação interna média foi semelhante entre os grupos, mas a precisão foi melhor com menos suportes e com uma orientação de 30 graus. Também chegou-se à conclusão de que reduzir o número de suportes, especialmente na face oclusal, pode preservar a anatomia da coroa. Ou seja, se a gente não colocar suportes, depois que ela estiver impressa, curada, a gente remover e tiver que dar acabamento, a gente diminui a perda desses sulcos, dessas cúspides, obviamente, porque quando a gente tira esse suporte, mesmo que ele seja um suporte, na verdade, com a ponta dele não tão enterrada nessa peça, ou seja, a gente coloca lá às vezes um suporte com uma bolinha na ponta para que ele encoste na nossa impressão e ele não fique tão enterrado que na hora que a gente tire esse suporte, ele vai danificar nossa peça. Nesse caso, onde a gente teve menos suportes, a gente teve menos distorção, obviamente. Mas não é por isso que a gente vai usar muito poucos suportes, ou não é por isso que a gente vai utilizar muito suporte. E a gente então deve testar e calcular para que esse número de suportes seja o mínimo necessário para que a nossa peça não caia, mas no máximo um que não interfira em toda a peça. A gente pode colocar muitos suportes para poder segurar. Quem sabe ele aguente esse vai e vem da nossa impressora, mas daqui a pouco a gente estraga toda a nossa oclusal ou toda uma face vestibular de algum dente. Então isso é importante a gente pensar, chegar no mínimo necessário para segurar, mas não tantos suportes que atrapalhem então a qualidade da superfície dessa nossa peça. Uma outra coisa que é interessante a gente entender, que foi nesse estudo a gente testou somente uma impressora, ou seja, a gente não comparou isso em impressoras, somente dois tipos de angulação, onde as nossas peças elas estavam deitadas ou a 30 graus, a gente poderia ter colocado essas peças a 45, a 70 graus, e a gente pensar no overhang, que seria aquela construção da peça que a gente tem, para diminuir o número de suportes e facilitar um pouquinho esse nosso acabamento da peça, a gente poderia testar outros e ver. E foi feita essa com um tipo de resina só e também com um scanner só. Se a gente pudesse aumentar o número de scanners, aumentar o número de impressoras, aumentar o tipo de resina de diversas empresas, talvez a gente pudesse chegar a conclusões melhores, talvez aumentando o N também, aumentando o número de peças, a gente poderia chegar a outros resultados, mas eu achei muito interessante esse estudo porque a gente viu que não é só esse número de suportes que interfere na qualidade da peça, eu acho que existe uma série de fatores, tanto a qualidade dessa resina, o tempo que a gente vai fazer a polimerização das camadas, o pós-cura, tudo isso vai interferir na qualidade da nossa peça. Mas um dos fatores, sim, seria a forma que a gente coloca na nossa mesa e a forma que a gente coloca esses suportes e a quantidade desses suportes para que a gente possa imprimir isso e a gente ter um bom resultado nas nossas impressões. E pessoal, gostaram do formato? É importante a gente ver artigos científicos que estão indexados, que tenham boas revistas. Esse artigo é um bom artigo, achei bem interessante, achei as informações muito relevantes. Grupo de pesquisadores que já tem experiência nisso. Eu acho que a gente deve procurar boas referências para a gente enfatizar nossas boas práticas clínicas. Eu vi gente falando aí que a gente não tem que esperar resultados científicos para sair utilizando resinas com cargas impressas. Eu acho isso muito ruim para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento.
A gente precisa sim ter estudos científicos, a gente sabe que esses estudos eles demoram às vezes para ser publicados, mas eles são sim a referência para a gente utilizar, qual resina utilizar, a forma que a gente faz isso. É bem importante a gente ter bases científicas para que a gente possa ter bons resultados clínicos no nosso consultório. Aqui no canal a gente traz artigos diferentes de várias revistas e a gente consegue traduzir e conversar, explicar para vocês tudo isso relacionado com odontologia digital, e a gente sim quer trazer essa informação científica para que você no seu consultório possa utilizar isso da melhor forma possível. É bem importante que você se inscreva no canal, não deixe de deixar o like para que a gente possa crescer, evoluir e estar sempre juntos. Se você tem algum artigo que acha interessante, que a gente possa discutir, deixa nos comentários aí que eu trago o resumo e a gente discute isso junto com vocês. Até mais!